Agora, essa central de monitoramento, nós tínhamos falado numa reunião, que era até para ver esse monitoramento fora do condomínio, mas pelas empresas que estamos conversando, pela quantidade de câmaras, eles entendem que até é ruim, né, porque o que é o certo é ter no condomínio a facilidade de ver em tempo real as áreas perimetrais, né, as áreas que tem muito mais problemas, e essas outras ocorrências têm detalhes, né, pelo morador, dia e horário, para que a gente possa fazer esse levantamento. Então, isso também está bem adiantado. Então, está bem fácil. Acredito que na próxima reunião já dê para ir para apresentar esse projeto aí para os moradores. Leandro. Dá sim, eu só vou fazer finalizado. Não, obrigado. Só vou finalizar com o Alisson, ver o cronograma certinho e a gente traz sim para a próxima reunião. Não entendi a sua pergunta, senhor Antônio. Vai ter curso de adesão? Não entendi. Pode esclarecer, por favor? Boa noite, doutora. Boa noite, senhor Antônio. Não, tem alguns moradores perguntando se quem não aderir a essa internet vai ter algum custo, alguma coisa posteriormente. Não tem custo nenhum. A empresa, foi acordado que eles passariam toda essa fibra, nós vamos disponibilizar aqui o condomínio para que eles possam fazer a parte comercial deles, até porque muitos moradores já estão querendo, né, inclusive, não tem obrigatoriedade nenhuma. Isso foi um trato que fizemos com eles. Então a adesão deles vai ser somente os que usar isso? Quem contratar a internet deles é que vai ter aí a contratação direto com a empresa. O condomínio não se envolve. A contratação é direto com a empresa, morador e empresa. Certo, mas o morador e empresa vai ter algum custo para ter essa internet? Sim, é que nem Vivo, que nem internet que contrata da Claro, da Oi, da TIM, é mesmo custo. Não, é um entendi. custo diferenciado, né? Para instalar. Então, olha, Flávia já está dizendo aqui, ó, para instalação não tem custo, só a mensalidade. Inclusive, na próxima reunião, o responsável vai participar também para falar aí do status, né, e falar sobre essa questão aí da venda dos planos, né, não sei se tem mais de um plano, para poder passar aí direitinho para o morador. E sobre as câmeras que vão ser instaladas direto nessa internet, os moradores vão ter acesso se eles precisar? Os moradores já têm acesso quando eles precisam. Boa pergunta do senhor. A gente mostra a imagem, nós não podemos disponibilizar essas imagens, né? Somente por um pedido de uma autoridade policial ou judicial. Agora, o morador, ele não vai ter ali no celular dele as imagens, até porque não é aconselhável, né? Quem tem acesso às imagens, somente a administração. Até por causa agora, né, nós temos aí uso de direito de imagem, isso pode gerar aí danos irreversíveis aí até, inclusive, para o condomínio, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, até porque nas imagens sempre aparecem outros moradores, né, então essas imagens pertencem ao condomínio, então a visibilidade das imagens, nós conseguimos fazer o levantamento, mostrar para o morador, agora a gente não pode ceder as imagens. Não, tudo bem, satisfeito. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos encerrar nossa reunião?
Ô, Patrícia, eu queria aproveitar e fazer 3 Sim, questionamentos para o Inaib. Para o Inaib, se for possível. Pois não. Opa, Daniel. Doutor Inaib, eu queria primeiro colocar, né, os 3 questionamentos em nome do Conselho. E se o doutor consegue fazer isso para a gente. Primeira coisa, dá um posicionamento final sobre o contrato da Patrícia para nós. Como que fica essa situação? Segundo, aquele retorno sobre as energias, das contas de energia sem numeração. Eu precisaria que o doutor desse um ponto final também nessa questão. E terceiro, eu tenho encontrado grande dificuldade, enquanto conselheiro fiscal, quando eu vou olhar as pastas de prestação de conta, né? E eu tenho algumas dúvidas, eu procuro para a Fabiana, ela me responde, só que assim, não tem o extrato original do banco na pasta de prestação de conta. Nunca teve aqui. Então, fica uma informação dita por ela. Tá certo? Ela faz o lançamento numa planilha lá, que não é o extrato original do banco. Então, o que é que eu sugiro e peço que o doutor faça? Né? Eu não sei se é o caso. Veja com a Patrícia. Uma notificação extrajudicial para ela, eu não sei. Porque fica uma situação complicada, né? Para a gente que olha as pastas, ficar numa informação que a gente não tem certeza. Então, se eu olho o extrato do banco e vejo todo o lançamento lá, né? Débito e crédito, eu sei que ali não tem como, né? Eu vejo que é a realidade. Então, mais uma vez, é questão de transparência, né? Então, eu queria ver com o doutor aí esses 3 pontos aí, como que a gente faz? Vamos lá. Vamos começar pelo último, né? É direito de qualquer condômino, Daniel, não só do Conselho Fiscal, ter acesso aos documentos, né? Mas o ideal é que se faça um pedido formal. Então, se você não tem, enquanto conselheiro fiscal, você não tem acesso aos documentos, você já formalizou isso, né? Então, faça um e-mail formalizando o pedido desse documento X. Se for o caso, se você não está sendo atendido diretamente, você coloca a Patrícia e pode colocar a mim em cópia, né? Mas é um direito seu, né? Não dá para sair do dia para a noite, às vezes, né? Tem que levantar nos arquivos, enfim. Mas é um direito do Conselho, ainda mais o Conselho Fiscal, ter acesso a esse tipo de documento. Esse é o primeiro ponto. Então, o que eu te recomendo? Formaliza, por escrito, né? Fala, olha, eu, para fazer a análise de tal pasta, eu não tive acesso a tal documento. Então, eu preciso de uma cópia desse documento. Ponto. Eu já fiz esse questionamento para ela. Ela fala que ali é o original. Só que conversando com alguns amigos, né? Uhum. Inclusive, minha esposa trabalha com isso aí, lançando... o trabalho dela já mostrou como é que é o extrato bancário, totalmente diferente da planilha lá dela, lá, né? Que é um TSC, né? Eu não sei, aí é documento, eu nem sei que tipo de documento que é, né, Daniel? Mas assim, tem extrato de tudo quanto é jeito, né? Então, de repente, se ela formaliza que aquele é o documento oficial, tem o que a gente chama de presunção de boa-fé, né? Então, aquele é o documento específico para comprovação daquela movimentação. Não sei. Nós não temos extrato bancário dentro das pastas de prestação de conta. Essa é a questão que eu estou colocando. Tá, e ela, então, se você pede o extrato bancário, formaliza que ela forneça o extrato bancário. Eu já pedi e ela fala que ali é o extrato bancário. Tá, vamos fazer o seguinte, até para a gente ser objetivo, né? Me coloca em cópia dessas dúvidas. Peça ela, me coloca em cópia. Eu não sei se a Patrícia tinha conhecimento também dessa dúvida, né, Patrícia? Para a gente consultar junto à Fabiana. Doutor, em relação ao que está sendo falado, o que está na pasta de prestação de contas é o idêntico que vem no extrato da conta, porque todo mês, quando vai para a auditoria, eles pedem, né, para confrontar, e a pasta da Hubert, eles acabam traduzindo o que está no extrato no formato deles.
Então, isso foi um questionamento que foi feito no passado, inclusive, e esse foi a informação, e eu bati. Então, assim, todo mês vem, porque a auditoria pede, e todo mês tem esse confronto, né, de contas, de aplicação, porque eles se manifestam sobre tudo. E para mim também é até uma surpresa isso, porque o Daniel nunca me fez nenhum questionamento sobre as pastas de prestação de contas. Então, a gente se coloca aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida dele também, tá? Mas isso já no passado tinha sido questionado pela auditoria, veio o extrato da conta, e todo mês eles mandam para a auditoria para que tenha esse confronto, né? Então, a gente nunca teve problema com esse extrato que está aqui na conta, que bate com o extrato do banco mesmo. Legal. Daniel, mas formaliza. O ideal é assim, formaliza. Eu concordo, o Conselho tem direito, sim, né, a acessar esse tipo de documento. Então, formaliza isso, e aí eu te prometo que a gente intermedia isso. Eu converso depois com a Patrícia e com a própria Hubert, para a gente esclarecer isso. Tá bom? Combinado. Inclusive, Oi. eu posso até pedir já para a Fabiana, eu não tinha conhecimento dessa solicitação, para ela já encaminhar essa semana o extrato da conta, para que o Conselho tenha ciência mensalmente desse extrato. Porque a pasta deles é bem diferente das outras administradoras, realmente, é bem diferente. Legal. Não, viu, Patrícia, só para não ficar meio confuso da minha parte, eu solicitei isso para a Fabiana desde o ano passado, quando eu emiti aquele parecer fiscal, tá certo? Então, desde lá que eu venho pedindo para ela, só para deixar, né? E como bem você falou, as informações que eu tenho são as informações repassadas pela Uber. Eu quero a informação concreta do banco, entende? Mas aí fica combinado assim como o Inaib colocou. Eu mando um e-mail e Isso. oficializa. Legal. O segundo ponto, Daniel, isso para mim estava superado. Eu acho que na última ou penúltima reunião no Conselho, a questão das contas, se não me engano, foi quando a própria Fabiana participou da reunião, né? Que foram, eu não tenho nem memória disso, eu vou ter que reviver a documentação, os e-mails que eu troquei na época, né? Mas foi identificado que aquele medidor específico, né, era de responsabilidade do condomínio, acho que era isso. Né? Daí o pagamento, foi feito o cruzamento com a informação da companhia de energia, com os medidores que já tinham sido instalados, né, antes do habite do condomínio. A Patrícia me corrija se eu estiver falando bobagem, mas o que foi constatado é que aqueles medidores eram de responsabilidade do condomínio. Se não me engano, eles estavam alocados em até determinado lugar que foi identificado. Mas eu posso levantar isso de novo, mas para mim esse assunto tinha morrido. Não, então, mais uma vez... Tem a resposta da Hubert, ela foi formalizada, e eu mesmo fui checar essa resposta, e foi confirmado pela concessionária também. Eu pensei que esse assunto também tivesse sido superado. Não, é isso aí. O Inaib a gente conversou tem uns 2 meses. Ele ficou de verificar junto à prefeitura sobre a questão da numeração dos relógios. Então, assim, a Cirela se manifestou, falou que está tudo de acordo, que existe o contrato. Ela passou um contrato, aquele contrato copia e cola, que é o mesmo que eu tenho em casa, tá certo? Isso, ele é padrão, Ele é padrão, então. Só que a situação nossa não é padrão. Você tem um relógio que não tem numeração, não existe numeração do relógio. Então, como que você identifica o consumo daquilo? Ela fala, aquilo lá é taxa de iluminação pública, tá certo? Aí quando você vai ver todas as contas nossas, nós pagamos taxa de iluminação pública. Então, o doutor ficou de verificar isso aí. Daniel, eu vou levantar de novo as minhas mensagens, assim, mas eu não tinha isso no meu radar, tá? Confesso para você.
né? Mas uma coisa é o contrato em si, todos os termos serem padrão. O outro é que existe lá um número do contrato. E esse número de contrato ele está vinculado a uma medição. Tá? Mas, de qualquer forma, eu vou levantar dentro dos meus e-mails e aí eu retorno e copio você, fica tranquilo. Isso, aí só fica só esse ponto aí, a questão Tá, do relógio, o relógio sem numeração e conta paga sem o CNPJ do condomínio. Ah, eu me lembro do assunto, eu me lembro. Mas para mim estava superado. Mas eu levanto isso aí, fica tranquilo. Ok. Marcando aqui. O primeiro ponto, Daniel, desculpa, qual que era? Ah, do contrato da Patrícia. Então, voltando, essa bola tá com o conselho. Foi o que eu disse na última reunião, quando você me cobrou, né? Eu mandei o e-mail para o conselho com os meus apontamentos no contrato, né? Isso lá o ano passado, em setembro, outubro, e pedi para vocês fazerem as ponderações daquilo que eu coloquei e me retornasse. Então, eu já fiz as considerações no contrato. Agora, vocês é que teriam que voltar, né, com as argumentações. Falar assim, olha, mas por que é isso? E aí, sim, a gente poderia marcar uma reunião para discutir aquilo. Mas a bola está com o conselho, viu, Daniel? Não, então, só para colocar, né, quem fez esse contrato foi o conselheiro que renunciou. Uhum. O primeiro contrato, né, que é o contrato que agrada, pelo menos a mim. Eu não sei o restante do conselho que está aí, que eu acho que pode se manifestar e já dar o parecer. Então, o contrato que eu vejo que tem um maior benefício para o condomínio é o contrato elaborado pelo conselheiro lá, como é que eu esqueci o nome? Doutor Marcos. Marcos Bianco. Isso, esse é o contrato que eu me disponho a assinar no momento. Agora, Tá. eu não sei o posicionamento dos demais conselheiros. Agora, seria bom a gente, né, colocar um ponto aí. Se vai levar para a Assembleia, para que a Assembleia decida, para mim também, tudo bem. Agora, precisa resolver. Não resolveu até aqui, por quê? Porque quem fez o contrato renunciou ao mandato. Né? E aí você tem toda essa questão da pandemia, né? E mesmo assim, a ata foi registrada agora em janeiro desse ano, não é isso? Não. Eu quero me manifestar em relação a isso. Acho que já é a 20ª reunião que se toca sobre esse assunto. Doutor Inaber, o que eu disse na última reunião, onde fui abordada pelo senhor Daniel a respeito do contrato? O direito não socorre aqueles que adormecem, né? Sentamos, conversamos. O que eu disse para ele? O meu contrato, o que foi assinado, ele foi prorrogado. Então, sentamos, conversamos, eu estava aberta. Agora, não se tem cabimento, né, voltar a falar sobre contrato, até porque o contrato que foi feito pelo ex-conselheiro estava até, como é que se diz, contra a convenção do condomínio. Então, doutor Inaber, esse é o posicionamento da empresa da Sindicatura Sindicância Profissional. A Assembleia foi em agosto, nós estamos falando em abril, né? O Conselho teve tempo hábil para se falar sobre isso, eu estava também disposta. Agora, não tem cabimento falarmos agora sobre o contrato. Então, lá tem uma cláusula específica no meu contrato, que ele se prorroga, né, ele se estende, caso seja feita aí a reeleição, né, se continua no mandato. Então, esse foi meu posicionamento, que eu já manifestei na outra reunião. O que fica cansativo são sempre as mesmas histórias, são sempre os mesmos temas, que eu sempre tenho que ficar dando a justificativa. Isso cansa muito. Né? Então, esse é meu posicionamento, e nenhum contrato pode infringir, né, o Código Civil e a Convenção Condominial. E naquele momento, quando foi feito os meus apontamentos, e o senhor me devolveu,
chegamos aí na mesma conclusão, que haviam cláusulas aonde o Conselho quer ter poder sobre a gestão de uma sindicatura, onde a convenção não permite isso. Então, se o Conselho entende que tem que levar para uma Assembleia valores para serem limitados, perfeito, eu não tenho problema nenhum. O que não pode é vir discutir, né, depois de meses, novamente sobre a minuta de contrato. Então, eu acho que esse assunto, para mim, ele está totalmente superado. Vou fazer um complemento, Patrícia. Pois não, doutor. E aí eu reforço aquilo que eu tinha dito na última reunião, quando a gente discutiu isso. Perfeito. É importante, Daniel, aí o Leandro, o seu Antônio, a Elaine, né, o pessoal do conselho, né, que analise aquela minuta que eu devolvi. Porque é importante que aí vocês vão entender o porquê de alguns termos que o doutor Marcos colocou, e ele mesmo concordou comigo na época. Né? Nós chegamos a conversar e ele mesmo concordou. Eu falei, doutor, isso aqui está contra o Código Civil, como a Patrícia falou, e contra a convenção. E você não pode obrigar o síndico a tomar determinado tipo de atitude, né, se o Código Civil não permite ou não obriga. Né? Então, é importante que vocês leiam aquelas observações que eu fiz, né, e depois me liguem, ou a gente marca uma reunião, para eu explicar, se tiver alguma dúvida, por exemplo, para eu explicar o porquê que não pode. Né? O contrato, e aí foi o alinhamento que a Patrícia está se referindo, o contrato dela, quando ela me passou, né, nesse novo mandato, né, ele tem que ter obrigatoriamente o que constava na proposta. Isso foi a primeira coisa que eu coloquei para a Patrícia. Obrigatoriamente o que você propôs. O que está naquela proposta que ela apresentou como os outros candidatos? Aquilo, obrigatoriamente, tem que constar, e, pelo contrário, tem que estar vinculado ao contrato, ao cumprimento daquela proposta. Né? Agora, um contrato entre síndico profissional e o condomínio, ele não pode criar obrigações que não estão na convenção e nem estão no Código Civil. Ele não cria. Mesmo porque, se colocar, foi o que eu conversei na época com o doutor Marcos, se você coloca isso no papel, ele não tem validade jurídica, porque a convenção e o código se sobrepõem a um contrato. O contrato é vontade entre as partes, a convenção não, ela decorre da lei e o Código Civil é a própria lei. Então, é importante que vocês vejam aquelas observações e aí depois a gente tira, né, as dúvidas para meio que matar esse assunto, porque existe um contrato, já foi assinado esse contrato, né, no ano passado, mas é importante que todos entendam, né, e saibam que não se cria obrigação com um contrato de síndico. Cria-se obrigação fazendo uma nova convenção ou mudando a lei. Né? E aí, para fazer a nova convenção, tem que toda aquela regra de quórum, entendeu? Então, o primeiro passo, eu acho, né, respondendo ao Daniel, leiam aquela minuta que eu devolvi, aquelas observações. E aí, depois, a gente discute isso, não precisa ser na reunião do conselho, fiquem à vontade para me ligar a hora que quiserem, né? Ou mesmo em resposta a um e-mail. E aí a gente discute, tá bom? Oi, Naimer. Eu entendi. Ô, Daniel, tudo bom? Deixa eu colocar meu parecer aqui. Em relação lá no passado, esse contrato, quando ele estava sendo formalizado lá pelo Marcos, eu debati muito com ele, tá? E um dos pontos que até coloquei, ele falou, cara, se não for para ser desse jeito, eu nem vou mandar. Eu falei, Marcos, fica à vontade. O direito de todo mundo é comum. Fica à vontade, pode mandar. Mas, porém, eu mesmo tenho cláusulas lá que eu vi que é contra a convenção. E um ponto, tá, gente, que faz saber, né? Quem não sabe, enfim, é um ponto para a gente ficar claro.
nenhum contrato rege sobre a convenção e nem pela lei, igual o doutor Inarber já colocou. É isso A aí. síndica ela foi eleita e a única forma de destituir ela é por uma eleição também, tá? Uma votação. Não é um contrato que vai, quebra o contrato e a síndica sai, não. E tinha muito voltado a esse adendo, tá? Como também poderes de controlar por aprovação, valores. Gente, a administração do condomínio é regida por Código Civil para a síndica e pela convenção. Então é um contrato, sim, que o Inaiber acho que fez algumas pontuações, eu li ele, a gente não voltou a falar de novo, né? Mas eu não tenho condições jurídicas de debater aquilo. Então, para mim, é um contrato que, ao meu modo de ver como conselheiro, o assunto está superado. Eu vou acatar o que o jurídico do condomínio colocou, que está baseado no contrato que se renovou-se, né, com a Uhum. reeleição da síndica. E é esse o caminho que eu vou seguir. Se a gente quiser voltar, conversar, debater alguma cláusula do contrato que tem alguma pertinência jurídica onde o Inaiber vai colocar, ok. Mas para mim é um assunto morto, tá? É o meu ponto de ver, esse é meu parecer, tá? Não, Inácio. Então, praticamente, nós já estamos aqui caminhando para uma decisão. Então, assim, o meu posicionamento é o que eu coloquei. Eu assino o contrato que o Marcos fez. Se o Leandro assina um novo contrato, eu acho que é válido, porque eu não considero um contrato antigo valendo. Contrato de 2 anos atrás continua valendo. Se a pessoa foi eleita, é uma nova fase. Se é uma nova fase, né, você tem um novo contrato. Agora, se o Leandro tem esse entendimento, né, é só pedir para ele assinar o contrato que o doutor fez aí. Eu acho que acaba sendo válido, porque aí E você tem um novo contrato. Agora, ficar com um contrato de 2 anos atrás, eu acho que, da minha parte, eu não sei se os moradores, né, acham isso normal. Se acharem, né, o que é que eu posso fazer? A minha opinião tem que ser sempre submeter à maioria, tá certo? Mas minha posição enquanto conselheiro é assinar o contrato que o Marcos fez. Se esse contrato desagrada alguma das partes, paciência. Agora, se tem conselheiro disposto a assinar o novo contrato que o doutor fez com os ajustes, aproveitando algumas coisas que o Marcos colocou, então se aproveita e assina o contrato. Né? Não, a questão não é essa, tá? A síndica ela é um prestador de serviço, como da portaria, enfim, é um prestador de serviço do condomínio. A gente renova o contrato de segurança e o contrato é automaticamente renovado, tá? É um Não, eu não prestador penso dessa também. forma. Eu não penso dessa Não, mas não forma. é isso, não é eu que penso. É o que rege. Não é a minha opinião. É o Daniel, que rege, Daniel. Leandro, só Se, para se fosse a minha opinião, seria totalmente diferente até de contrato. Mas não é, cara. Eu não olho no âmbito particular. Eu ando no todo. Se o contrato de uma prestadora de serviço, tá? Não é desmerecendo o prestador, tá? Eu tô usando o nome porque é o fato. Foi eleito em uma assembleia, ela tem aquele contrato, o condomínio já conhece, tem as propostas que foi aprovada na assembleia. O que mais eu tenho que fazer? Eu não tenho poder nenhum de mudar contrato. Entendeu? O condomínio, em sua plena democracia, elegeu aquele prestador, sabendo das condições propostas. Não, então, Leandro, está É tão superado. Então, simples. Para mim é isso, entendeu? essa discussão nossa, então está superada. O INAIB Então é apresenta o isso. contrato, você assina. Se a Elaine e o Antônio quiser assinar também, eles assinam, ficam à vontade. É, Só eu vou me abster. e a gente não assina contrato, tá? Quem assina é a administradora, a gente vai ser testemunho. A gente não tem poder de assinatura aqui no condomínio. Eu considero muito importante Tá? uma testemunha. Eu acho que quando você assina como testemunha, você está assumindo uma responsabilidade ali, certo? Não, Então você não pega testemunha pelo pescoço na esquina. Quer dizer, é um documento não. sério que as pessoas assinam, né, sabendo, né, das responsabilidades que está ali. Tá certo? Cara, Agora, se você se dispõe a assinar o contrato que o INAB fez, aí cara, o assunto ele se encerra aqui, de fato. não, Se ô, o, Daniel, se o Antônio e a Ilane também assinar, tranquilo, aí fechou. eu torno a deixar público e notório, tá? Aqui eu não mando de nada, nem você, enfim. O meu posicionamento é de um assunto superado. Se você tem algo ainda a ser tratado,
cabe a gente discutir, tem que estar todo mundo pleno do que tem que ser feito, tá? Não é Não, porque eu sou não, contra um posicionamento de um ex-membro que fez um contrato que agora todo mundo é obrigado a se abster. Não, longe disso, cara. não, Não precisa ser o incisivo. assunto ele não está superado porque o contrato não está assinado. Na medida que você Então, assinar o pronto. contrato, aí ele está superado. Aí está superado. Mas não é eu, cara, é o conselho, é o condomínio que já assinou. Mas quem que vai assinar São do os conselho? Tem eu, moradores. você, o Antônio e a Elaine. Quem de nós quatro vai assinar? É Cara, só dizer aqui agora. o contrato está assinado quando a Patrícia foi eleita. Pronto. Não, o contrato não está Tá assinado. bom? Esse contrato que a Patrícia está se referindo foi na época do Jefferson, do Diamantino e do Josimar. Não, cara. A eleição aconteceu em agosto, todo mundo elegeu ela ganhou como maioria simples e o pessoal votou nela e elegeu ela. O contrato dela é a nossa ata de eleição. Tá? Aí O que está o está Inaiber aí. dentro. Ô, Inaiber, você pode me corrigir se eu estiver errado na medida do meu pensamento. Tá? O que está ali dentro do contrato é simplesmente para carga horária, valor mensal, quando vai acontecer isso, ou seja, é bem mais administrativo, voltado a pagamento do que qualquer outro assunto. Isso, Porque isso. toda a É responsabilidade uma dela está formalização. regida na convenção e no Código Civil. Isso. É importante, Daniel, entender que o síndico, ele é como o vereador, o prefeito, ele tem um mandato. O síndico foi eleito pela maioria dos condôminos que participaram da eleição. Então, ele tem um mandato. O contrato, se ele existir, porque a lei nem obriga, né? Isso aí eu já disse várias vezes para o doutor Marcos, a lei não obriga o síndico a ter contrato. O contrato dele é o mandato. Se existe uma proposta, ele falando quanto vai ser os honorários dele, quantas horas ele vai trabalhar por semana, né? Quantos colaboradores ele vai ter no exercício do mandato, isso é suficiente para comandar toda a administração dele pelos 2 anos. Então, é muito importante, aqui os outros condôminos que estão participando, né? O síndico, ele foi eleito pela maioria. Se existe uma discussão interna, né, sobre o poderes, não é um contrato de síndico que vai definir. O que vai definir isso é uma alteração da convenção do condomínio. E a nossa convenção, ela não tem essa previsão. Para mudar a convenção, nós precisamos de 2/3 de todos os moradores, né? Então, tem algumas discussões, Daniel, né, que às vezes não compensa voltar, porque senão nós vamos rediscutir aquilo que já foi discutido lá atrás. O síndico tem um mandato, no caso da Patrícia, ela tem um mandato de agosto do ano passado por mais 2 anos, independente de ter um contrato físico ou não. Tá? Tanto é que ela pode ter um contrato, como foi aquela proposta que eu devolvi com os comentários, né? Para vocês, e o Dr. Marcos me retornou, enfim, a gente conversou algumas vezes, mas não evoluiu o retorno do conselho, né? Não há como criar obrigações que não existem na convenção num contrato de prestação de serviço. Isso a lei proíbe. Ninguém pode ensinar aquilo. Eu entendi, doutor, e acho que a gente não tem que gastar tempo discutindo com coisa que realmente não vai gerar fruto, né? Exatamente. Eu acho que se o doutor desperdiçou um tempo para fazer um contrato que não necessitava, né? A gente utilizou o advogado do condomínio para fazer um contrato sem necessidade. Então, agora, eu, né, por pensar diferente, assim como foi apresentado um contrato na primeira gestão, eu também acho que tem que ser apresentado na segunda gestão, né? E acho que até que tem que aproveitar a oportunidade que o Leandro se dispôs a assinar. Então, praticamente se resolve a questão, né? Eu considero importante um contrato de um prestador de serviço. Agora, se os demais não consideram, eu fico vencido pelos demais. Mas eu preciso colocar o meu posicionamento. Bom, acho que isso daí é um assunto interno, então, para o conselho. Eu, você, a Elaine e o Antônio, tá? Debater isso daqui internamente nós.
e ver se eles querem seguir com a assinatura ou não. Enfim, tem segredo não. Um ponto é, eu falei que o assunto para mim estava superado em relação ao contrato. Porque bem que o Inaiber colocou aí, está bem claro para que serve um contrato, tá? E tão simples quanto. Agora, em questão de assinar ou não, isso daí já está válido, tá? Esse contrato pode ficar até sem assinatura, mas o mandato dela está prevalecendo. Foi eleito democraticamente lá atrás. Essa é a minha visão, tá? E acho que, juridicamente, acho que é esse o que o Inaiber colocou. Isso aí, para não ficar mais uma responsabilidade para a gente definir depois, acho que a Elaine e o Antônio poderiam aproveitar e já se manifestar também, que a gente já resolve aqui, né? Eu já deixei meu posicionamento. Não, é um assunto que não está nem em pauta. Deixa isso daí para a Elaine, o Antônio analisar e conversar aí no grupo, enfim, tá? Isso daí é um assunto que a gente trata aí com o Inaiber e com a Patrícia. É isso aí, Patrícia. Não precisa colocar eles agora, não. Como não estava em pauta, né? Eu acho que vale evoluir a reunião, né? Tá tarde já também, 10h30, quase. Eu acho que é bastante importante a gente seguir as pautas mesmo, e o senhor me conhece, eu não sou nem um pouco irredutível, mas esse assunto é que toda hora volta à tona, né, e a gente acaba perdendo muita energia com sempre os mesmos assuntos. Então, acaba sendo bastante cansativo. Só expondo aqui para o senhor Antônio, atualmente, o senhor disse, né, que o síndico movimenta a conta financeira do condomínio. Hoje nós temos atualizado o valor de 1.185 milhão, né, 185.278 reais E 27 centavos. e 27 centavos. A gente tem que cuidar das contas do condomínio como se fosse nossa, né? Então, tá aqui o valor que nós temos em conta, bem diferente do valor que eu encontrei o condomínio quando eu ingressei na gestão. Mas, de qualquer forma, os assuntos em pauta, eles finalizaram. Agradeço a presença de todos. Doutor Inaiber, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, é muito importante a sua presença nas reuniões, sempre com o intuito de esclarecer a parte técnica, jurídica, né, e a presença dos moradores, para que possam fazer as suas perguntas, para terem todas esclarecidas, tá bom? Muito agradecida, um bom descanso a todos. Lembrando que o link, essa reunião vai gerar-se um link e nós vamos colocar no aplicativo. Ô, Patrícia, só para mim não precisar mais voltar nesse assunto aqui, para você não ouvir de mim, fica então a responsabilidade do Leandro se manifestar em nome do conselho, tá? Não, para mim é diferente, Daniel. Eu estou aqui para trabalhar e a gestão ela é bem compartilhada, né? Da forma que é trazido o assunto, por isso que eu acho muito importante a gente ser muito claro nos assuntos que são discutidos na presença dos moradores, porque muitos moradores participam e acabam ficando com mais dúvida. Aí cabe eu, Patrícia, trazer o morador e começar não a explicar e provar, porque aí começa as desconfianças, e não é isso que eu quero do morador. O morador ele tem livre acesso à administração para fazer qualquer tipo de pergunta, né, acesso às contas, aos livros de prestação de contas, enfim. É importante que ninguém fique com dúvida. Agora, da forma que é exposto, a sensação é como se a gente tocasse e o conselho não soubesse de nada, e é bem diferente o que a gente faz, né? Mas eu agradeço aí a sua fala, Daniel, e me coloco à disposição aí de todos, e um bom descanso, e fiquem com Deus e se cuidem. Muito obrigada a todos. Viu?
Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.